Saúde no ar. Informação na dose certa. Eu sou Patrícia Tosta e no programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu quero chamar a sua atenção, você homem que está na sintonia do Saúde no Ar. Hoje o foco é você. Vamos falar da sua saúde, sobre a necessidade de você também, homem, cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua saúde e buscar os serviços também que existem na cidade especializados para o cuidado com a sua saúde. Hoje é o nosso tema Saúde do Homem aqui no Saúde no Ar e eu já lhe convido a partir de agora a ficar com a gente, participar do nosso programa, mandando um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse também o nosso site www.portalsaudenoar.com.br. Com você no Saúde no Ar, hoje falando sobre a saúde do homem. Vários estudos comparativos entre homens e mulheres têm comprovado o fato de que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo enfermidades graves e crônicas. Mas, apesar dessa mortalidade e desse índice, os homens são os que menos procuram também os serviços de saúde. E para mudar um pouco essa perspectiva, ajudar a esse trabalho de conscientização da importância do homem também cuidar da sua saúde, nós estamos com o Saúde no Ar de hoje, falando sobre a saúde do homem. E são nossos convidados para esse bate-papo, o Dr. Lucas Batista, médico urologista da Cardiopulmonar, professor de urologia da Universidade Federal da Bahia, bom dia, e também Frederico Mascarenhas, chefe do serviço de urologia do Hospital São Rafael. Muito obrigada pela presença dos dois aqui no nosso programa. Obrigado, Patrícia. Estamos aqui à disposição para responder as perguntas e vai ser um prazer em tentar estimular os homens a procurar cuidar da sua saúde. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Estamos à disposição de ouvir as suas perguntas. Essa estatística é realmente reveladora, de fato, né? Os homens procuram pouco o serviço de saúde. Quando eles buscam um serviço, um médico, um profissional dessa área, já estão com o problema instalado ou, de fato, eles têm uma preocupação de fazer um trabalho preventivo? Normalmente o homem tem a ideia de que ele é indestrutível, ele é uma pessoa forte que não tem enfermidades. Então ele geralmente deixa para procurar auxílio médico a partir do momento que ele se sente incapaz ou que ele se sente debilitado a exercer suas atividades do dia a dia. Nisso, a mulher tem um papel muito importante. Então, tem alguns estudos que mostram que o homem casado, o homem que tem uma companheira fixa, eles geralmente vivem mais e quando eles têm enfermidades graves, eles tendem a sobreviver mais e tendem a se tratar melhor. Em câncer de bexiga, em doenças oncológicas, principalmente câncer de estômago. Pacientes acabam sobrevivendo mais e sendo mais curados, provavelmente pelo fato da mulher estimular que ele procure o médico com mais frequência e que ele seja tratado com mais brevidade. Mas se for por escolha própria, normalmente ele deixa para a hora que ele já não consegue mais exercer suas atividades. E geralmente quando ele chega no consultório, o problema já se agravou. Se formos listar, tiver um ranking, uma lista, né, de doenças mais comuns que atingem o homem, quais seriam? Bem, com certeza o que inclusive a gente tem um grande significado na parte da mídia, a parte da próstata. Então ela é muito importante e a próstata, na verdade, é um responsável de fazer com que o homem vá mais ao consultório do urologista e acaba diagnosticando outras patologias. Então, a próstata, representado pelo tumor de próstata e também pelo aumento da próstata que dificulta a pessoa urinar, está aí no topo dessa lista. Posteriormente, atrás disso, a gente vem a parte de litíase, que envolve não apenas o homem, mas também a mulher, que é o cálculo renal, né? Que a gente sempre tem aí algum vizinho, alguém que a gente conhece, que já sofreu dessa patologia com muita dor. Então essas são as principais. Se você tem uma pergunta a fazer, estamos aqui com dois especialistas responsáveis por serviços importantes aqui também na cidade de Salvador. Daqui a pouquinho também vamos falar sobre eles, mas sobretudo estamos aqui para esclarecer suas dúvidas sobre doenças que atingem os homens. E com relação ao tratamento, quando o homem inicia o tratamento, é também muito difícil que ele leve o tratamento até o final, ou eles acabam negligenciando, interrompendo o tratamento? A partir do momento que eles percebem que é uma coisa séria, que principalmente quando você tem um diagnóstico de câncer de próstata, câncer de rim, bexiga, eles acabam levando o tratamento até o final.
quando são doenças benignas e que produzem poucos sintomas, apesar de a gente saber que se a doença evoluir vai acabar prejudicando ele no futuro, ele tende a, enquanto estiver assintomático, não procurar o auxílio médico. Sendo uma doença mais grave, dependendo da maneira que é colocado esse diagnóstico para o paciente, ele tende a seguir até o final e aí ele acaba aderindo bastante ao tratamento. Em relação ao câncer de próstata, então, existe essa recomendação que a Sociedade Brasileira de Urologia, inclusive, mudou no ano passado, em novembro, que o homem procure o urologista a partir dos 45 anos, se ele tiver histórico familiar de câncer de próstata, se ele não tiver histórico, a partir dos 50. Então, foi adiado em 5 anos essa necessidade do homem de procurar o urologista. Antigamente era 40 e 45 anos. E a partir desse momento, quando se faz o diagnóstico do câncer de próstata e ele sabe que é portador dessa doença, ele segue até o fim o tratamento e geralmente ele quer, inclusive, ser tratado com bastante brevidade. Agora, tem exames que são assim, regulares também do ponto de vista da saúde do homem. Aí o estímulo, estamos inclusive no Outubro Rosa, para que as mulheres façam o autoexame, o exame para detectar o câncer de mama. E para o homem, além da questão do câncer de próstata, tem exames assim regulares que seria interessante que pelo menos uma vez ao ano eles estivessem atentos fazendo? O homem, ele como você está mesmo falando, é uma condição muito interessante porque ele acaba sendo diferente da mulher. Da mesma forma que existe o Outubro Rosa, inicialmente existe o Novembro Azul, que tem uma perspectiva de chamar a atenção do homem exatamente para o câncer de próstata. Isso que o Dr. Frederico já falou. Agora, o homem, na verdade, é diferente da mulher. Pelo fato da genitália masculina ser externa, isso facilita muito mais o autoexame e o reconhecimento de outras patologias que possam estar cometendo especificamente apenas a genitália. É exatamente por isso que o homem não tem esse cuidado e, na verdade, ele nem deve ir para o urologista da mesma forma que a mulher vai a partir dos 12, 13, 15 anos de idade. Às vezes, quando o homem ele tem uma dúvida ou alguma coisa específica sobre o pênis, escroto, ele procura a mãe ou então a parceira, quando ele é mais velho, e vai no urologista. Mas não tem um exame específico do homem até os seus 40, 45 anos de idade para ele fazer. Depois de uma certa idade, aí sim, a partir dos 45, ele tem que fazer um exame de sangue, que é o PSA, tem que fazer uma ultrassonografia da próstata, tem que fazer o toque retal, tudo isso a partir dos 50. A partir dos 50 anos também é interessante que o homem comece a ver a sua taxa hormonal, a testosterona, que a partir dos 30 anos a testosterona ela começa a diminuir, atingindo uma taxa podendo ser mais reduzida a partir dos 50 anos de idade. Isso pode ter uma implicação cardiovascular, de atividade física, raciocínio, obesidade, pressão, de uma série de coisas que pode acontecer também por causa de uma diminuição dessa taxa hormonal, a qual, a depender do caso, ela às vezes pode até mesmo existir uma necessidade dela ser reposta. E acaba tendo também uma questão cultural, né? Do homem não procurar o médico ou achar que adoecer é um sinônimo de fragilidade. Isso afasta eles dos consultórios, do tratamento e da busca até da investigação de uma possível doença. Existe um receio de ele procurar o urologista por medo do exame, existe um tabu muito grande na sociedade, esse é um motivo. E o outro motivo que eu julgo ser o motivo principal é o receio do diagnóstico. Então ele fica com medo de ter aquele diagnóstico e aí leva ele a uma fragilidade, visto que existe uma divulgação na mídia e na sociedade de que o paciente que faz cirurgia de próstata, inevitavelmente ele vai ter disfunção erétil ou vai ter problemas de incontinência urinária, o que não é uma verdade. Então, além do tabu social do exame da próstata, que na verdade é um exame super simples, que dura 5 segundos, não teria por que ter esse receio, existe um medo do diagnóstico do tumor de próstata. E descobrir que tem um problema, no caso, uma disfunção erétil ou outros problemas, é algo que precisa ser investigado. Então, o homem não precisa ter medo desse diagnóstico, ele precisa descobrir e tratar, né? Uma vez diagnosticado precocemente, existe uma chance muito grande do paciente ser curado e se ver livre dessa doença. Ou até mesmo ser orientado de que ele não precisa de tratamento, de que aquele tumor ele pode ser observado e que a partir do momento que surge a necessidade, ele vai ser tratado com a mesma perspectiva de cura. Hoje em dia está se adotando muito uma alternativa de tratamento que está se mostrando bastante eficaz, que é fazer uma vigilância ativa, uma vigilância de perto daquele tumor, fazendo reexames frequentes, o PSA a cada 3 meses, um exame do toque retal a cada 6 meses, às vezes fazendo uma nova biópsia da próstata. Em muitos casos a gente tem conseguido não precisar operar aqueles pacientes, eles ficam em segmento no consultório e apenas um pequeno percentual desses pacientes vão precisar fazer cirurgia lá na frente. Então, não necessariamente o diagnóstico do câncer de próstata é igual a tratamento do câncer de próstata com cirurgia ou com radioterapia.
Vamos ouvir a participação dos nossos ouvintes. Temos uma mulher na linha, Helena Pereira, lá do bairro do Rio Vermelho. Ela quer fazer uma pergunta também. Depois tem o Antônio Lázaro, lá do bairro do Lobato. Helena, bom dia. Sua pergunta, querida. Bem-vinda ao Saúde no Ar. Bom, pergunta aí para o doutor. O que é que ele me ensina e o que é que ele me aconselha? Eu convencer meu filho, que é para ele ir no médico. Ele já vai fazer 30 anos. Ele foi no médico em 2008, quando estava na empresa Toshiba. E hoje ele pode sentir o que for, quer ir no médico? Não, a palavra só é não. Eu quero saber o que é que eu faço, que borracha eu uso para pagar esse não e ele dizer sim. Tá aí, como convencer o filho a ir ao médico? A última vez que foi em 2008, quando fez um exame, provavelmente, aí de admissão, exame, enfim, né? Como convencer o filho a ir ao médico? Bem, inicialmente para Helena, bom dia, Helena. E isso é uma questão difícil de você conseguir convencê-lo de ir, né? Eu acho que o mais importante é você demonstrar a importância de ir sempre ao médico, independente até mesmo de ser um urologista, mas os outros colegas médicos, e demonstrar para ele também que as patologias que acometem o ser humano, o homem, a mulher, elas muitas vezes não apresentam sintomas, e quando aparecem, já aparecem com uma certa gravidade. Então, hoje em dia, todos os tipos de medicina social, em qualquer local, ela preza muito a medicina preventiva. Nós já sabemos que ela gasta menos dinheiro, a pessoa adoece menos, fica menos tempo no hospital tomando remédio quando faz essa prevenção. Bem, em relação a Antônio, existem vários locais, Antônio, que atendem essa parte de atendimento pelo SUS. Tem um dos hospitais que eu trabalho, que eu ensino, que é a Universidade Federal da Bahia, no UPS, que a gente faz esse tipo de atendimento também. E tem os postos de saúde que cada bairro, cada região também tem. Existem também alguns hospitais públicos que também atendem pacientes, também tanto homens como mulheres, para ver essa parte de urologia, como o Hospital Santo Antônio, Roberto Santos, mas eu acho que essa parte inicial você sempre deve tentar ir inicialmente para um posto de saúde, para ele avaliar, pesquisar, e a partir daí, detectando algum tipo de problema, ele faz um encaminhamento para o hospital, porque esses hospitais grandes eles têm mais um vínculo terciário, ou seja, de resolutividade maior, de complexidade maior. Não sei se o Fred tem alguma coisa diferente. Primeiro, em relação a Helena, eu queria falar que é importante essa insistência em tentar fazer ele procurar um médico, porque é justamente isso que eu tinha falado, né? Quando existe uma mulher preocupada, nesse caso é a mãe, mas pode ser a companheira também, geralmente o desfecho dos homens nesses casos são melhores. Então, se ela insistir, uma hora ela acaba conseguindo. E em relação ao Antônio, é muito importante informar que o exame da próstata não é um exame que precisa de aparelho. Então, isso faz parte de uma consulta de rotina e, na verdade, não precisaria ser com um especialista, um urologista, para que se faça esse exame. Não precisa ser num hospital terciário, como o Lucas falou. Tem o Hospital Santo Antônio, que eu trabalho também, que faz o atendimento do SUS. O Hospital São Rafael também, por ser um hospital filantrópico, tem um ambulatório de atendimento do SUS, que funciona também no próprio Hospital São Rafael. É um número limitado de pacientes, porque depende de regulação também da Secretaria de Saúde, a marcação é feita por lá. Mas é importante obedecer aquelas regras que a gente falou. 45 anos, quem tem histórico familiar, 50 anos, quem não tem histórico. Procurar um atendimento com um urologista em qualquer posto de saúde ou em qualquer hospital em que exista urologista. Esse exame vai ser feito na própria consulta. Não tem que marcar data para fazer o exame, não. Importante também que o homem insista. Muitas vezes, qualquer dificuldade, às vezes numa marcação, isso no setor público, lembrando também que a rede privada, para quem tem um plano de saúde ou quem pode também pagar uma consulta particular, o importante é que ele procure, que ele busque e que não precise necessariamente. O ideal é que a gente possa chegar nessa consciência, nessa cultura de que o homem também, ele por si vai buscar o atendimento para a sua saúde. Que não seja a mulher, né, que esteja estimulando. Agora, o fato de buscar um serviço de saúde e fazer o diagnóstico leva ele a ter uma melhor qualidade de vida. Com relação à estatística, se a gente poderia dar esse dado, em termos de mortalidade, os homens hoje morrem mais por quê? Questões ligadas ao estresse, questões cardiovasculares. Quais são as principais doenças que estão levando o homem a óbito? Depende muito da faixa etária. O homem jovem, geralmente ele é muito mais suscetível às mortes violentas, relacionadas a acidentes de trânsito, relacionadas à violência por homicídio.
Então, na faixa de adultos jovens, é isso que acontece. Já no homem mais velho, a partir da 5ª, 6ª década, geralmente eles morrem mais das doenças cardiovasculares, apesar de que as mulheres estão chegando perto, porque elas estão acabando sendo submetidas aos mesmos fatores de risco que o homem também tem. Então, elas estão acabando... elas fumam também, elas estão submetidas ao estresse do dia a dia, acaba que se alimentam mal, estão obesas, sedentárias, acaba que tem diabetes, hipertensão também associada, algum histórico familiar, e isso aí aumenta o risco delas também de ter doença cardiovascular. Então, apesar do homem ainda ter uma incidência maior de doença cardiovascular nessa faixa etária, as mulheres estão chegando perto. Saúde do homem. Atenção, homem, você que está ouvindo o programa Saúde no Ar, se interessa pela sua saúde, e esse deve ser, sem dúvida nenhuma, um ponto de interesse, porque saúde é qualidade de vida e nós estamos aqui para te ajudar a esclarecer dúvidas com 2 profissionais da área de urologia, Dr. Lucas Batista, médico urologista da Cardiopulmonar e também professor de urologia da Universidade Federal da Bahia, Dr. Frederico Mascarenhas, chefe do serviço de urologia do Hospital São Rafael, também urologista formado pela Universidade de São Paulo, está aqui com a gente esclarecendo suas dúvidas. Ainda na área da questão da urologia, a disfunção erétil é um dos problemas hoje que o homem fica muito receoso de procurar, né? Até pela questão social, ele não procura o atendimento médico. Mas Lucas e também Frederico falam um pouco da importância desse tipo de tratamento e que ele busque apoio nesse sentido. A disfunção erétil é outro tema muito importante, né? Tirando um pouco do câncer de próstata. O interessante é que, associado a essas perguntas que você acabou fazendo, Patrícia, a disfunção erétil é muito comum você encontrar um paciente que vai no consultório, ele já tem disfunção erétil há alguns anos e nunca procurou ainda o urologista para tentar resolver esse tipo de problema. Ou então, associado à disfunção erétil, a própria ejaculação precoce, que é diferente, mas também ele passou anos sofrendo com a ejaculação precoce e também não foi no urologista. E hoje em dia é muito comum a disfunção erétil, os pacientes eles estão tendo disfunção erétil mais cedo, já tem vários trabalhos mostrando a incidência da disfunção erétil, que a partir dos 40 anos já começa a acometer uma porcentagem pequena, cerca de 10% da população, isso vai aumentando até as pessoas mais velhas, quando chega aos 50 anos, já comete 20%, 30% dos homens, já tem algum grau de disfunção erétil. E isso ocorre cada vez mais, principalmente devido à obesidade do paciente, à hipertensão, ao aumento dessa obesidade, principalmente da gordura abdominal, do tabagismo também e da glicemia, de um paciente que tem um açúcar mais elevado no sangue. Então, esses são os fatores principais. E é claro que, associado a isso, a pessoa que não faz atividade física, que acaba não fazendo nenhum tipo de atividade para perder esse peso e ter também uma qualidade de vida melhor. Esse depoimento do Romilson, com certeza, aí vocês devem ouvir isso por aí, em consultório também, e no médico para quê? Só quando estiver doente. A questão da prevenção, isso não passa pela cabeça do homem? Não passa, né? Realmente... Muitas vezes a gente observa, o interessante, como o Frederico já falou, às vezes é muito comum você ver o homem para o consultório com a mulher ou com a filha. E aí chateado, o homem, revoltado, achando que não sabe por que tá ali. Exatamente. E aí você pergunta o que é que ele tem e o homem fala, não tenho nada, eu vim aqui porque a mulher tá 1 ano falando e aí ele não fala nada e daqui a pouco a mulher fala um monte de coisa muito importante. Essas coisas desde que o paciente não está urinando bem, que está tendo infecção, que ele está com disfunção erétil, que não tem uma relação sexual há não sei quanto tempo. E ela começa a falar uma série de coisas e aí sim você consegue, vamos dizer assim, quebrar aquela barreira de machismo, de outras coisas que o paciente sente e começar a investigar e a tratar ele. E depois, com o tempo, ele acaba indo sem a esposa. Mas é muito comum você ver esse início, como o Romilson falou, né? Pra que ir, né? Pro médico. Mas tem que ir sim, como a gente já conversou. Isso passa por aquilo que a gente já conversou, que o homem só quer ir na hora que já tá incapaz, que ele já tá sentindo dor, desconforto, e ele procura o urologista. Mas o que o Lucas já falou previamente, é muito mais fácil prevenir do que ter que tratar um problema lá na frente. Ele tem que encarar que ter uma notícia do médico e você não tem nada, pode ir para casa, volte daqui a 1 ano, é a melhor notícia que pode existir. Às vezes o paciente pode ficar chateado, fui no médico, ele não me passou nenhum remédio, não me pediu nenhum exame. Mas muitas vezes, só numa conversa, só no exame físico, você consegue detectar que aquele paciente não precisa mesmo daqueles exames, né? Ele tem que estar atento que essa informação, você não tem nada, é fantástica. Não tem que ficar preocupado, eu tenho que ter algum problema de saúde.
E outra coisa que eu ia falar sobre o problema social que ele disse, né? Eu vou no médico, ele me passa um remédio e eu fico com pena de gastar dinheiro. Isso é um dos outros problemas que a gente tem. A gente prescreve um remédio e muitas vezes a gente tem que pensar, será que o que eu estou fazendo aqui vai ter efeito lá na frente? Esse paciente tem condições de comprar esse remédio que a gente está prescrevendo aqui? Infelizmente, alguns remédios só tem aquele exclusivamente e é caro mesmo. Então, a gente tem que tentar pensar e tentar alternativas para aquele paciente. Uma política, né, na verdade, que englobe essa questão da saúde do homem como um todo, facilitação dos serviços, do acesso aos serviços de saúde e depois a garantia que ele possa manter o tratamento. 2 últimas participações de hoje, Francisco, lá de Feira de Santana, e tem o Antônio dos Santos. Bom dia, vamos ouvir. Alô, bom dia. Bom dia. Falamos com quem, Francisco ou Antônio? Não, Antônio. Tudo bem, senhor Antônio, sua pergunta. Eu quero falar com o doutor, está? Ele? Estamos te ouvindo aqui no Está estúdio me da ouvindo? Santos. É o seguinte, doutor, é que eu sou Antônio Santos Lima, eu fiz um exame há mais ou menos 90 dias e o médico realmente me fiz ultrassonografia, fiz os exames de laboratório que ele pediu e passou para mim, doutor, aquele remédio, não sei o que, o D, o Timac D, e também o detrositol, certo? Usei ambos os remédios e não, sabe que o senhor sabe que são remédios caríssimos, né? E eu usei esses remédios e não melhorou. Eu gostaria de saber que providência eu devo tomar, porque eu voltei a ele, ao médico, e onde fiz os exames, fiz também a ultrassonografia, e segundo o médico que fez a ultrassonografia, disse assim, tá um pequeno cisco aí, mas isso é bobagem. O médico vai passar o remédio. Passou os remédios, não melhorei. Eu gostaria de saber que providência eu tomo agora, por favor, para acabar com a incontinência urinária. Obrigado, então. Assim. Obrigado, senhor Obrigado. Antônio. Bom Alô. dia. Francisco, aí de Feira de Santana. Olá, bom dia. Bom dia, amigos da família Celso. É o seguinte, eu fui urologista e eu estou com disfunção erétil, ele disse que fez o teste de hormônio, tudo normal, eu tenho várias vezes, levanto várias vezes na noite para fazer xixi, para urinar e na verdade ele disse que está tudo normal. Fez todos os testes, fez vários exames da urologia, aquele teste de você faz a urina para ver como é que está a continência, e está tudo normal. Mas só que, infelizmente, com esse problema, entendeu? Qual seria, então, a sua dúvida, Francisco? Minha dúvida é o seguinte, que outro tipo de teste eu poderia fazer para, já que os hormônios, segundo o doutor, tá tudo normal, tudo certo, Tá bom. continuo com um problema de falta de desejo sexual. Ok. Falta de desejo sexual, ele fala se há um problema aí na questão hormonal também no homem. Ele não ficou satisfeito com o resultado, o diagnóstico que foi dado para ele, né? Bem, nós temos 2 dúvidas bastante frequentes aqui, né? Uma é do Antônio, que ele traz o que a gente chama de urge-incontinência, né? Que é uma bexiga que é muito comum que o paciente está toda hora urinando e às vezes essa vontade de urinar é tão forte que ele não consegue segurar e acaba perdendo urina no meio do caminho. O tratamento que foi feito com ele foi com um medicamento detrositol, que é um remédio bom, tem uma qualidade muito boa, ele tem os efeitos colaterais bastante reduzidos, entretanto ele tem um custo bastante elevado, esse medicamento. Geralmente esse remédio ele apresenta uma boa taxa de melhora. Agora existem vários outros motivos que podem provocar também esse problema dessa bexiga hiperativa, como a gente chama, né? A bexiga que contrai muitas vezes e acaba perdendo urina. Ele precisa saber dessa investigação dele, exatamente o que é que está ocorrendo. Às vezes isso pode ser provocado por infecção de repetição, por cálculo dentro da bexiga, por uma próstata que é muito grande, e ele tem que ser tratado também de outra maneira. Então, eu aconselho você procurar ter um acompanhamento com um urologista para tentar resolver esse problema. Se às vezes é apenas a bexiga hiperativa que você tem, Antônio, o tratamento, usando esse remédio, não é um tratamento que você toma um remédio e fica bom com o uso do remédio como se fosse uma infecção. Ele é um tratamento de manutenção, como se fosse um paciente hipertenso, que ele tem que tomar aquele antihipertensivo e não pode parar. Se para de tomar antihipertensivo, ele volta até a pressão alta. O tratamento, às vezes, da bexiga hiperativa, a depender do caso, pode ser assim. Eu vou deixar o Frederico responder o outro do Francisco. Eu só vou complementar um pouco em relação à bexiga hiperativa. A gente tem que ter certeza que não necessariamente na primeira tentativa de tratamento vai ter efeito. Então, o paciente tentou somente uma medicação por via oral, não funcionou,
a gente tem a opção de fazer, em casos que depois que a gente faz a avaliação com estudo urodinâmico, identifica que tem mesmo essa bexiga hiperativa, fazer a injeção do Botox dentro da bexiga, e já é um procedimento internado, ou fazer um implante de um neuromodulador sacral, que é mais ou menos igual a um marca-passo que se coloca para regular o funcionamento da bexiga. Então, existe um armamentário muito grande para tratamento da bexiga hiperativa, que não necessariamente é somente nos medicamentos anticolinérgicos que ele está usando aí, que diminuem as contrações da bexiga. Em relação ao Francisco, ele tem 2 problemas. Ele se queixou da disfunção erétil, diminuição do desejo, e se queixou também que ele acorda muito à noite para urinar, né? Então, às vezes, uma coisa está associada à outra. Os pacientes que têm dificuldade para urinar, têm a próstata aumentada, ele tem um risco até de 2 vezes mais de ter disfunção erétil. Provavelmente ele está na faixa etária de ter problemas de disfunção erétil. Infelizmente, depois do advento dos medicamentos por via oral, a gente tem uma gama de tratamento muito grande. Passa por medicamento por via oral, passa por injeções no pênis para facilitar a ereção, ou nos casos em que nada disso funciona, chega ao ponto de fazer a colocação da prótese peniana. É importante fazer uma investigação adequada de se o problema dele é hormonal mesmo, ver se ele foi solicitado todos os hormônios que podem interferir nesse desejo. E às vezes esse desejo pode estar alterado até por uma rotina do dia a dia, estresse, dormindo mal, se alimentando mal. Se o paciente não estiver se sentindo bem, geralmente o organismo não pede sexo, não pede que ele tenha relação sexual. Então ele precisa organizar as coisas do dia a dia, às vezes fazer até um exame para ver se ele dorme de maneira adequada, se ele não está tendo apneia do sono, se ele não acorda cansado e fica indisposto no outro dia. Então depende muito de uma conversa de perto com o urologista para identificar qual é a causa do problema antes de tratar. Ou seja, investigar, buscar o acompanhamento e o atendimento de um profissional da área de saúde, não esperar que você seja praticamente empurrado pela sua companheira ou pela sua mãe, que você, homem, entenda cada vez mais que você também é o responsável pela sua saúde e deve buscar na rede de assistência pública, através dos postos de saúde ou na iniciativa privada também, o tratamento adequado para o seu problema de saúde. Nós estamos finalizando o programa Saúde no Ar de hoje. Queremos agradecer a presença do Dr. Lucas Batista, médico urologista da Cardiopulmonar, que fala nas considerações finais também, pouco rapidamente, sobre o serviço, e também do Dr. Frederico Mascarenhas, chefe do Serviço de Urologia do Hospital São Rafael. Bem, o que eu gosto de falar é essa importância, né, resumir essa importância que tudo foi dito sobre a necessidade das pessoas, do homem e da mulher, procurar um médico, independente de ter esses sintomas. Então é fundamental a prevenção. Um homem repetindo a partir dos seus 45 anos, se tem história familiar, 50 anos, se não tem história familiar. E caso a pessoa já tenha essas dúvidas sobre disfunção erétil, ejaculação precoce, que também são muito frequentes, também deve ir ao urologista o mais precoce possível. Hoje no Cardiopulmonar é um hospital que está crescendo, é um hospital que muito em breve, nos próximos 2 anos, vai ser um hospital de 230 leitos. A gente atende mais, é um hospital privado, então os convênios, tem uma vasta gama de convênios a serem atendidos, e hoje o serviço de urologia ele tem equipado com tudo que você possa fazer, com todos os tipos de cirurgias. Já se encontramos também em programas de transplante renal e uma série de outras cirurgias. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa. Eu queria enfatizar que de 1.200 a 1.400 atendimentos por mês. Só para ter uma ideia da importância do tratamento do cálculo, em torno de 160 litotripsia extracorpóreas, que é um do tipo de tratamento que a gente faz ambulatorial, em torno de 50 cirurgias mesmo, efetivamente, para tratamento de cálculo. Então, a importância desse problema na sociedade. Eu queria deixar uma mensagem aqui para todo mundo, assim: procure o seu urologista na idade adequada, que é o que a gente falou, 45, 50 anos, e não deixem para sentir sintoma para procurar. Procurem para prevenir antes de ter um evento mais grave. A gente quer agradecer aos profissionais que estiveram aqui com a gente, a você ouvinte também que participou do programa Saúde no Ar de hoje, que tratou sobre a saúde do homem. Lembrando que existe uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, que você pode buscar informações através do site do Ministério da Saúde ou também através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Se informe, porque existe também uma política sendo pensada para tratar da sua saúde. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.